E aí, galera, beleza? Tudo bem? Como vocês estão? Stormer na área. Estamos começando aqui mais uma revisão do mercado, dinheiro em ações. Vamos falar sobre o mercado brasileiro, mercado americano e amanhã nós falaremos sobre o mercado de criptomoedas. Tudo bem, pessoal? Nós tivemos uma semana passada mais curta devido ao fato do Thanksgiving Day, houve um feriado nos Estados Unidos na quinta-feira e na sexta-feira. E agora nós vamos então olhar o mercado brasileiro, depois a gente olha o mercado americano, que está dando sinais de que está se preparando para fazer um rally de alta, o famoso rally de Natal, agora nas próximas semanas. Daí a gente tem que olhar algumas boas oportunidades que estão acontecendo aqui. Amanhã também quero fazer um vídeo especificamente mais voltado para estratégias de investimento e não especificamente para o cenário atual de ações, seja Brasil, seja Estados Unidos. E então eu vou fazer um vídeo sobre qual seria a maneira mais inteligente para a pessoa começar a trabalhar investimentos em mercado de renda variável. Vamos olhar aqui então neste momento, pessoal, basicamente o que está acontecendo dentro de Bovespa. O Ibovespa conseguiu romper o seu topo histórico, que estava definido aqui. Esse era o topo histórico do Ibovespa. Rompemos, fizemos um pullback e estamos trabalhando em topos históricos, nunca antes vistos, em águas nunca antes navegadas, basicamente, então, sem resistências pela frente. Rompemos na semana passada um padrão que você já conhece, pelo menos as pessoas que me seguem aqui, como sendo uma barra vermelha ignorada. Esse padrão ele é muito utilizado durante as pernas de alta. Então, isto aqui é uma perna de alta e isto é uma perna de baixa. Isto é uma perna de alta e compraram ativos durante uma perna de alta, este é um dos sinais possíveis. A gente espera que durante a perna de alta aconteça uma única barra vermelha. Quando acontece essa única barra vermelha, nós imediatamente marcamos a máxima desta barra e ficamos esperando para ver se vai acontecer na barra seguinte a superação desta máxima. Se nós superarmos na barra seguinte esta máxima, nós estaríamos mostrando que o mercado está tão forte que ele não conseguiu nem sequer produzir uma realização, ele já volta a subir. Classicamente falando, dentro desse modelo, quando a gente tem isso sendo acontecido, o nosso alvo fica sendo basicamente 2 vezes a amplitude da barra vermelha que foi rompida para cima. E neste caso, o alvo do Ibovespa para as próximas semanas estaria em 167.060 pontos. Então, isto que nós estamos vendo para o gráfico semanal de Ibovespa nessa movimentação de alta observada. Muita gente está perdendo essa festa, muita gente não está atuando na Bolsa Brasileira, o que no meu entendimento é um desperdício de potencial de alta e um desperdício de potencial de fazer dinheiro. Tem muitos papéis bastante interessantes e muito bons. Como localizá-los? Bom, nós conversamos sobre isso com vocês na semana passada, como é que a gente localiza bons papéis, usando o filtro. Então a gente larga um filtro muito objetivo, tá? E ao mesmo tempo, quando a gente começa a utilizar isso aqui, as maiores altas dos últimos 3 meses, a gente imediatamente começa a ver quais são os papéis que estão bastante direcionais. Veja que a gente tem aqui Banco Pine fazendo realmente um padrão de barra vermelha ignorada, como a gente viu, o mesmo padrão do Ibovespa. A gente observa que outros ativos como Movida, que já passou do ponto de entrada, que não posso comprar, Pague Menos também já passou do ponto de entrada, que era a barra vermelha ignorada, já rompeu, agora não dá para tomar. A gente tem Azul, a gente tem neste momento, pera, deixa eu botar aqui direitinho. Agora sim. Ecor 3, Kepler. Kepler é um dos papéis mais fortes da bolsa nesse momento, sim. Kepler faz um movimento muito bonito, que é este candle que aqui está. A mínima menor que a mínima dos 2 candles prévios, depois de um forte movimento de alta, 3 semanas de recuo, viemos até esse topo anterior rompido. O rompimento dessa máxima aqui teria tudo para reiniciar uma nova perna de alta e introduzir Kepler com mais um movimento de alta aí. Lembrando que a Kepler, nas últimas semanas, entregou aproximadamente 43% em 15 dias. 43% em 15 dias. Movida, RADL3. RDL3, neste momento, tem como objetivo voltar para esse alvo que está aqui, é aproximadamente uns 23% para cima ainda. Tem uma pequena resistência nessa região em 26. Estamos próximos a acionar o rompimento de uma sombra superior ignorada. Temos que estar atentos a RDL3. Tristeris também quer voltar para esse topo. E se voltar para esse topo, nós estamos falando de uma alta
de quase 48%. TRIS 3, nesse momento, não me oferece uma entrada, tem que esperar um próximo recuo. Setor de construção está muito forte. MRV3 produziu um padrão muito claro aqui para mim. Também é objetivo de voltar para cá, eventualmente para cá, dentro de um eixo simétrico com esse retorno para essa movimentação. Não está num ponto de entrada perfeito agora. A gente tem TAE 11 que deu um tiro para cima. Olha o que a TAE 11 subiu nas últimas semanas. 39% em 75 dias, uma pancada de alta. Temos a VEG. VEG, que é uma das empresas mais atraentes do mercado brasileiro, sabemos disso. Ela conseguiu romper acima da média móvel de 70, olha que lindo. Senta em cima dela, olha que bonito. E faz agora um 1, 2, 3 de compra. VEG vai gerar uma entrada, para mim, dentro do modelo que eu gosto de operar, que eu chamo de virada de bot, no gráfico semanal, na ruptura de 44,69. Meu stop ficaria em 41,88. E meu alvo está aqui em cima. É um alvo de quase 24% para cima. E nós não estamos falando de qualquer empresa, estamos falando de VEG. Setor de saneamento muito forte. CSMG3 bombando, enlouquecido. Já rompeu o ponto de entrada ideal, não tem mais compra aqui. Tegma rompeu enlouquecida, também já não tem mais ponto de compra nesse momento na Tegma. Vale 3 agora libera caminho de alta até literalmente 76,16. Está numa forte movimentação, como estamos olhando nesse momento. Ativos como o DIR 3, vamos olhar, que entregou este ano, tá? A DIR 3 já entrega de janeiro até agora 129%, está produzindo nesse momento um inside bar. E, portanto, eu vou ficar atento para a semana que vem. Assim como o LAV 3, que está numa ótima tendência de alta. Setor de construção está muito forte. Tudo isso por quê? Porque a taxa de juros futura está caindo, está em tendência de baixa. A taxa de juros futura está com esta direção aqui, com o objetivo de voltar para este topo rompido, eventualmente voltar para este fundo prévio aqui. E no meu entendimento, o objetivo de taxa de juros aqui no Brasil para os próximos meses, até mesmo para o ano que vem, é em torno de 11,25, 11,30. Essa seria a região de alvo para a taxa de juros Brasil neste instante. Quando a gente fala de Petrobras, ela está um pouco mais atrás, o mercado já andou e ela não andou ainda bastante. No meu entendimento, ela foi segurada nas últimas semanas. Eles puxaram praticamente todas as principais ações do mercado e seguraram a Petrobras para não deixar que o índice ande muito. Agora, se rompermos essa máxima, Petrobras dá uma pancada para cima para buscar essa região e daí sim puxar o rally de Natal do mês de dezembro, que deve estar começando a partir da semana que vem. Olha S&P 500. S&P 500, galera. S&P 500 nesse momento, olha que movimento lindo. Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça. Que tendência de alta bonita. S&P 500 vem numa tendência secular de alta. De tempos em tempos ela faz um recuo como este, ou eventualmente recuos menores como este daqui. Mas é uma tendência de alta inequívoca, é uma tendência de alta inatacável. A gente percebe que ele está produzindo aqui aquele padrão que eu chamo de fundo numa tendência de alta, que é 1, 2, 3 de compra, e que vai ser acionado na ruptura da máxima deste candle. Eu havia mencionado para vocês que o mês de novembro e o mês de dezembro costumam ser meses muito fortes na Bolsa Americana, justamente pelo fato de que é a véspera do Natal. Então, no meu entendimento, tem um belo potencial de alta para a semana que vem no S&P 500 e na Nasdaq, no mínimo para buscar a região de 719. Em verdade, meu alvo nas próximas semanas para S&P 500 está em 734,58. Esse é meu alvo. Uma vez e meia esse risco para cima. E a gente pode, então, obviamente, olhar também a Nasdaq, que está numa mesma pegada. Lindo movimento da Nasdaq. A gente teve aqui um trap. Vejam que a gente tinha este fundo estabelecido aqui. Este candle 46 tentou perder esse fundo. A gente rejeita a perda desse fundo e se estabelece um trap. O alvo desse trap acaba sendo 2 vezes esse risco para cima. E a gente então tem os vendidos armadilhados e o alvo de que fica em 682,65. Belíssimo alvo, diga-se de passagem. Vamos dar uma olhada nos mais diversos ativos americanos agora. O primeiro ativo que eu quero olhar com vocês é a Agnico.
A Agnico é uma mineradora de ouro nos Estados Unidos, o ouro que deu uma lateralizada, deu uma recuada, depois lateralizou por algumas semanas e agora parece consolidar e acionar um belo movimento para uma compra. Sim, o ouro parece estar próximo de um ponto ideal de entrada. Sim. A gente tem esse 1, 2, 3 de compra sendo formado aqui. Sim. A ruptura dessa máxima geraria uma entrada por 1, 2, 3 de compra e o alvo dessa operação, 2 vezes risco para cima. A Agnico teria como alvo principal 215 que está aqui. Neste caso, é um alvo de quase 22% e o stop eu colocaria aqui abaixo de 158,62, um stop de 10%, relação risco-benefício de 2 para 1, mas o que mais me chama a atenção aqui basicamente é que a gente tem o estocástico lento neste nível, neste fundo que foi produzido, então a gente tem um fundo mais alto que este fundo, só que a gente está mais sobrevendido neste ponto, o que indica uma potência compradora muito maior, que poderia inclusive levar a Agnico para alvos muito mais longos. Então, tendência de alta bonita, inatacável, 1, 2, 3 de compra. Olha a Firm. Olha o estocástico lendo subvendido dela, tocando uma média maior de 70 períodos, também formando um trap. Vejam que isso aqui é uma armadilha. Essa semana o mercado tenta perder esse fundo, na semana seguinte rompe essa máxima dizendo não, eu não aceito a perda desse fundo, e o objetivo do mercado então seria voltar para essa região. Eu fico olhando para a Firm pensando, ok, mais um ponto plausível de entrada. A GX tem uma barra ignorada formada aí, uma sombra superior, mas eu acho que ela não está num ponto perfeito, não. A ALEP, olha a ALEP que bonita, olha esse gráfico que bonito, olha que lindo. A gente tem então a Astera tocando seu topo anterior rompido aqui, faz um pullback em 5 tempos. 1, 2, 3, 4, 5. Forma 1, 2, 3. Olha o estocástico lento, no mesmo nível que estava aqui embaixo. Ao romper esta máxima, literalmente, me oferecia a retomada de uma tendência de alta para voltar para esse topo anterior aqui. Essa amplitude aqui, pessoal, 57%. Em dólar, interessante. O meu stop aqui ficaria abaixo desta mínima, aproximadamente 20% para baixo. É um ativo mais volátil, sem dúvida alguma, mas me interessa essa operação. Uau! American Supercomputer Corporation. Olha esse nível de estocástico lento sobrevendido na tendência de alta que a gente está vivenciando. Aqui. Olha esse topo anterior rompido. Olha esse recuo até uma retração de Fibonacci de toda a última perna de alta. Retração de 61. Olha o candle que se formou semana passada. Um Arami ou Inside Bar, se preferirem. Então aqui eu ficaria muito atento para a MSC, porque um stop aqui ele é curto, então eu botaria meu stop aqui com 13%, ele é curto para o alvo que seria voltar para esse topo, um alvo de quase 81%, em cima de uma empresa que produz supercondutores e, portanto, uma empresa que tem bons fundamentos sim e tem produção de caixa interessante. Enet, esse gráfico está detonado e mastificado, eu não olharia para ele, a MC já falamos. A gente tem Anfenol. Observem que o Anfenol aparentemente está com desejo intrínseco de romper seu topo histórico. A gente vê o Anfenol formando um 2, 3 de compra e, portanto, naturalmente, teríamos que olhar para ela com intenção, já que é uma tendência de alta, de trabalhar essa ruptura. Nosso stop ficaria na mínima do que na semana passada e o nosso alvo 174 é quase 20% para cima e nosso stop uns 7% para baixo. Interessante, Anfenol. Eitet vai na mesma pegada. Tu vê que todos esses ativos aqui, todos eles em tendência de alta, pessoal. Todos, menos este. A maior parte dos ativos que a gente estava comentando até agora estavam em tendência de alta, bonitos, eficientes e oferecendo pontos bastante atraentes. Olha a CCJ. Nós não estamos falando de qualquer empresa, tá? Nós estamos falando de empresas muito fortes. Olha a CLS. Essa é uma das minhas empresas preferidas no mercado americano, já mencionei isso para vocês, tá? Excelentes fundamentos, ótimos múltiplos, trabalha com inteligência artificial e softwares, gerando um 2T de compra numa tendência de alta. O objetivo para mim é pegar no mínimo essa amplitude aqui para cima. Então, eu estou falando de um alvo em $525. Não precisamos comprar $525 por cada ação, é óbvio, a gente pode comprar ações fracionárias. E lá nos Estados Unidos existe ação fracionária. Carvana, olha que lindo ativo. Já passou um pouco do ponto ideal de entrada, Carvana. M, olha que bonito. Cara, bastante interessante a M também. Fix.
Agora você está falando de uma empresa do setor de construção. Esse padrão que vocês estão vendo aqui é um padrão muito frequente no mercado americano. É uma propulsão como esta, seguida de 3 semanas de queda como esta, volta até a abertura do candle e faz mais um tiro de alta. Então, um belo movimento aqui sendo trabalhado. Ao romper essa máxima aqui, FIX para mim estabelece um ciclo de alta bastante interessante, retoma a perna de alta e reinicia a perna de alta. Mas Stormer e o crash? Não, galera. Não é para a semana que vem o crash. Não é para as próximas 2 semanas. O mercado está dando um forte sinal de entrada na ponta da compra em vários ativos. Não é nenhum nem dois, são vários ativos. Tá? Então, eu estou aproveitando esses sinais de compra para tomar posições nesses papéis. FSS, por exemplo. Tá? Então, eu vou, obviamente, esperar que aconteçam os rompimentos para que eu possa tomar as posições. RUD, tá belíssimo ativo. IBKR também muito bom. Iron, produção de energia elétrica nos Estados Unidos. E SCC já passou um pouco, esse papel é um pouco mais volátil, eu não operaria ele. JBL me interessa sim, 1, 2, 3 de compra, Trap, tendência de alta, bonito movimento. KNSA não faria nada agora. Life eu acho que já passou um pouco do ponto. No meu entendimento, ela deve voltar para o 100 rápido, uma velocidade muito rápida. Então eu olharia com atenção para Life, sem dúvida. MERM. Isso é um massa bandeira no semanal, cara. Massa bandeira semanal. Se for um massa bandeira semanal, o alvo da MERM é buscar realmente a região de $105, o que daria aproximadamente quase 33% para cima. Meu stop será relativamente curto aqui. Eu trabalharia um stop abaixo de 70%. Tá? Então eu tenho um stop de uns 12% dentro da MERM. NET. NVIDIA. Olha a NVIDIA. 4 semanas de queda em cima da zona de suporte numa tendência de alta. E tá todo mundo apavorado, pensando agora, acabou. É uma bolha das IAs. Que bolha, cara. Que bolha, meu Deus do céu. Qual é a bolha que acontece com as pessoas sabendo que é uma bolha? Não existe isso. Não existe, tá? Não existe, tá? Então não caia nessa balela de que é uma bolha na inteligência artificial ou de que é, por exemplo, um momento em que eventualmente as artificiais vão cair. Cara, não vai ser. Até podem cair, mas não parece ser agora. Pelo contrário. Vamos continuar olhando aqui. Além da ON, que está bonita, a gente tem Palantir. Olha o Robox. Tocou média móvel de 70. Tendência de alta. Estocar sendo subvendido. Candle de reversão. Para meio entendedor, 2 palavras bastam. Rocket Lab. Estocar sendo subvendido no mesmo ponto que estava aqui. Tendência de alta. Topo anterior rompido. Candle de reversão. Tem um monte de papéis dando possível. Olha a Recife. Cara, a Recife vai voltar para o topo histórico. Se voltar para o topo histórico, vai para 22,65. Se romper isso aqui, pode ir até para 32. Esse é um ativo que eu gostaria de guardar até por um prazo mais longo. Talvez buscar um trade de 70% aqui. Sophie, uma das empresas de tecnologia que eu mais gosto de trabalhar nesse momento, rompeu essa região de lateralização e para mim, agora que ela rompeu, consolidou, eu largaria como alvo pegar toda essa amplitude aqui e jogar para cima. Meu alvo tem 115. Esse é um ativo que eu quero botar 260% em 1 ano e meio. Sophie. Estou posicionado em Sophie também. Symbotic. Empresa que trabalha com automações e construção de robôs nos Estados Unidos. Cup and Handle rompido. O alvo desse Cup and Handle é essa amplitude aqui para cima. Joga isso aqui para cima. Estamos com um alvo de $219, o que seria aproximadamente 159% acima do ponto atual de entrada. Symbotic está muito bonita, sem dúvida alguma. Muito bem. Talvez os amigos estejam com dúvidas a respeito das empresas do setor quântico, que é o BT. Vou botar aqui pelo QBTS. QBTS. Olha que atraente está aqui BTS. Tendência de alta. Recuamos até o topo anterior, rompido. Isso é um pullback. Estocástico lento sobrevendido.
1, 2, 3 de compra produzido aqui. Que o BTS está com todo jeito ao romper essa máxima de que pretende voltar para essa região aqui, quase 88% para cima. Que o BTS está muitíssimo atraente. Não precisa ser nenhum gênio da análise técnica para desenhar um canal de alta que este. Ai, que genial! Não, não é gênio. Isso é análise técnica chão, né? Yonk. Mesma situação. Suporte. Média móvel de 70 semanas. A mesma região que estava aqui. Mesma região que estava aqui. Que era em cima desse topo anterior aqui. Com esse estocástico lento aqui. 1, 2, 3 de compra. Yonk. Para voltar para o topo histórico, não deve demorar muito. Rigetti. Raras vezes você olha um gráfico e pensa, cara, que gráfico lindo. Que gráfico sensual, que gráfico interessantíssimo. Olha esse topo anterior rompido aqui. Topo histórico. Olha esse pullback. Olha esse 1, 2, 3 de compra. Olha esse estocástico lento. Bom. O stop é curto. Alvo é longo. Não interessa. Estamos falando aqui de um alvo de quase 70% para cima. Oco. Agora nós vamos ver na tese de energia nuclear. A gente sabe que os Estados Unidos está precisando de energia para inteligência artificial e para os servidores. Observem esse topo anterior rompido. Observem a tendência de alta. Observem o estocástico lento. Ah, mas eu estou com medo do crash, Stormer. Ai, meu Deus do céu. Cara, honestamente, o stop é curto e o alvo é longo e a tendência é de alta. E a gente tem que olhar o gráfico. E a gente tem que operar o gráfico e não aquilo que a gente acha que vai acontecer no gráfico. O gráfico está te dizendo que está numa tendência de alta. Ok, se eu estou numa tendência de alta, e eu estou, e a tendência de alta é composta por uma perna de alta, uma perna de baixa, uma perna de alta, uma perna de baixa. Onde são os pontos plausíveis de se cogitar uma compra? São 3 pontos plausíveis de se cogitar uma compra. Hoje a gente compra quando termina esta perna de baixa e retoma uma perna de alta. Hoje a gente compra quando rompe o topo anterior, coisa que eu abomino, eu não gosto de uma compra aqui. Hoje a gente compra quando rompe o topo anterior, faz o pullback e volta a subir, que seria aqui. Então, neste caso específico, o que nós estamos vendo? Nós temos um topo, um fundo, um topo, um fundo, com pullback no topo anterior. Aqui seria a compra do pullback. Depois a gente faz um novo topo, um novo fundo. Daí a gente rompe esse topo e faz o recuo. Este ponto aqui, que é o ponto número 3, graficamente falando, é esse ponto aqui. O que a gente precisa ter para um sinal de entrada? A ruptura dessa máxima. Na semana que vem. Onde é que ficaria meu stop? Ficaria abaixo de 75 ou 70. Então eu tenho um stop de 21% por um alvo de quase 89% para cima. Bota um gerenciamento de risco em cima disso e está feita a nossa vida como traders. Tá, e mercado brasileiro, Storm, porque eu tô olhando as ações americanas, estou vendo que elas estão muito interessantes, que elas estão muito bonitas, mas eu não tenho uma conta lá fora. Bom, poderia ser trabalhado através do aplicativo da XP, que pode ser feito para utilizar realmente as compras no mercado americano, de um prazo mais longo, obviamente, dá para ser feito. A outra alternativa é, naturalmente, o cara operar as BDRs. Então, aqui no Brasil, a gente tem várias BDRs. Podemos colocar aqui a lista das BDRX. E aí, olhando a lista das BDRX, a gente vai ver que os mesmos ativos no mercado americano, que tem lá, são disponibilizados para serem, não todos, mas alguns deles, são disponibilizados para o mercado brasileiro. Então, veja que aqui a gente tem a 1MD34, que é a BDR da AMD. E graficamente falando, nesse gráfico semanal, está bastante interessante, bastante bonito e pode ser operado na bolsa aqui do Brasil. Vamos olhar outros. A1N, Arista, aqui AstraZeneca, American Airlines, que não está muito bonita no meu entendimento, apesar de ser um sinal de alta. Apple 34, isso que é BDR da Apple, quem não quer ser sócio do falecido Steve Jobs, né? Então a gente vai ver muitas das empresas americanas, Amazon 34, olha que sinal bonito aqui, ó.
Olha que sinal bonito. Em cima do fundo anterior, estocástico lento, 1, 2, 3 de compra. Se voltar aqui para o topo anterior, já é uns 10%. Isso aqui é BDR. Aqui no Brasil tu pode operar. Não precisa ter uma conta lá fora. Ó. A VGO. British American. Alibaba. Santander. A BDR da Santander esse ano entregou 109% de valorização no ano. Berkshire, que não foi tão bem esse ano. Tá num ponto atraente aí. Bidu, Booking, BlackRock, Bank of America, C2 aí, CrowdStrike. Olha que bonita a Caterpillar. A gente falou de Caterpillar no início do ano, né? Ó, já rendeu até agora 37% Caterpillar. E obviamente que essas BDRs aqui, elas estão impactadas porque o dólar está caindo, daí o gráfico não fica tão bonito devido ao movimento de recuo do dólar, né? Mas ainda assim, estamos olhando algumas delas com oportunidades bem interessantes. Ó, Citigroup indo romper o topo histórico. BDR Citigroup. Olha a Dell. Bonito o gráfico da Dell. Olha aí, ó. Então a gente pode sim investir em empresas nos Estados Unidos sem ter uma conta lá fora? Sim, através das BDRs é possível de ser feito. Tu prefere operar pela BDR ou tu prefere operar pela ação lá fora? Eu prefiro operar pela ação lá fora, mas eu entendo que para a maior parte das pessoas talvez seja mais fácil pela BDR. Notem, as BDRs são operadas de uma em uma. Então quanto é que custa uma ação de Google, uma BDR de Google? 142,46. Então, com 142,46, tu pode começar a ficar sócio de Google. Você não acha que é uma boa ficar sócio de Google por longo prazo? Tu acha que o Google vai falir? Não vai dar certo o Google? HSBC, por exemplo, R$ 94,00 é uma BDR. Home Depot, R$ 64,00. Então, nós temos excelentes empresas por um preço. Olha, JP Morgan. Compra aqui uma B10 JP Morgan por R$ 167. Dá pra comprar de uma em uma. Tu não precisa comprar de 100 em 100, que nem é aqui no Brasil. Tu pode comprar de uma em uma, então fica bem mais interessante. E aí cabe melhor no nosso bolso, inclusive. Olha aqui, ó. Morgan Stanley. Olha que bonito o gráfico. Perto de uma pessoa topo histórico. Ano passado, a BDR da Morgan Stanley subiu 75%. Esse ano, até o momento, ela está entregando uma rentabilidade de 18%. Vocês fizeram, nos últimos 2 anos, 111% de rentabilidade? Não? Pois é, né? Ficaram no day trade, né? Perdendo tempo no day trade, perdendo dinheiro no day trade, quando poderiam ter escolhido boas empresas, comprado as ações dessas boas empresas, as BDRs dessas boas empresas e esquecido. O que seria muitas vezes mais inteligente para a maior parte das pessoas. Isso aqui é o Nubank. Ó. Nubank do ano passado até hoje já está entregando quanto? 127% de valorização na BDR. Dobrou o capital. O cara botou 10 mil, está com 20 mil. Dobrou em um pouquinho mais. Então a gente tem uma série muito grande de BDRs aqui que podem ser interessantes. Olha a Visa. Walmart. Segundo semestre costuma puxar mais setor. Bom, então é uma alternativa interessante, BDRs? Eu entendo que sim, sem dúvida alguma. É a única alternativa possível? Não, claro que não. Tem várias outras alternativas possíveis. E amanhã, então, eu vou falar no vídeo da gente sobre uma alternativa bastante inteligente para a maior parte das pessoas, especialmente para quem não sabe escolher boas empresas e escolher quais empresas deveriam ser operadas. Amanhã conversamos sobre isso. Espero que tenham gostado. Nos vemos em breve. Fiquem com Deus. Tudo de bom!